com a gente o André, e tem algumas bolas rolando ali nas costas dele, no gramado, evidentemente, lá atrás. E são informações do Timão, André. Legal, Nivaldo Prieto, nesse momento aqui acontecendo a atividade, sendo realizada a atividade do dia no CT Joaquim Grava, na área externa, como manda a tradição nos dias seguintes aos jogos, treino regenerativo bem mais leve para os jogadores titulares na parte interna do CT, até para evitar qualquer tipo de desgaste. Quarta-feira já tem jogo pela Sul-Americana contra o Patriotas, então rapaziada que jogou a maior parte do tempo ontem contra o Fluminense apenas numa atividade leve, e nesse momento aqui atrás de mim, aí sim vocês acompanham a atividade dos jogadores considerados reservas ou os que não atuaram ontem ou entraram no decorrer da partida, já acontecendo essa atividade nesse instante. Lembrando que o Corinthians tem 2 desfalques aí que serão ausências nas próximas semanas, um mês no mínimo, tanto o Pablo com estiramento muscular quanto o Jadson com uma fissura na costela, em 2 costelas na verdade. Esses dois fora de combate, não estão nem na parte interna do CT, estão apenas de repouso, já que sofreram essas lesões na semana passada. Aqui vocês veem os jogadores reservas, entre eles um jogador importante, que pode ser titular quarta-feira contra o Patriotas, o Marquinhos Gabriel, que seria o substituto imediato do lesionado Jadson. Só que no jogo contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o Marquinhos Gabriel teve que cumprir a suspensão por 3 cartões amarelos, ficou ausente do jogo no Maracanã. A terceira opção foi justamente o Giovanni Augusto, que entrou, e vocês acompanharam o comentário do Gustavo Ribeirão, entrou e foi bem o Giovanni Augusto, inclusive bateu o escanteio para o gol marcado pelo Balbuena. Tanto o Giovanni Augusto quanto o Pedro Henrique, que foi outro substituto ali escolhido para substituir o Pablo na defesa, os 2 jogadores foram bem, que é uma prova justamente do que vocês comentavam aí no estúdio, de que os treinos, os trabalhos realizados aqui no CT são espelhados, tanto para os jogadores titulares quanto para os jogadores reservas. O esquema tático é um só. Às vezes o jogador está há algum tempo sem receber oportunidades na equipe principal, mas ele fica constantemente treinando, exercendo aquela função, fazendo aquela atividade tática, e por isso o Giovanni Augusto foi bem, assim como o Pedro Henrique ontem. Mas aí fica a dúvida, a interrogação. Agora que ele tem Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto disponíveis para esse jogo contra o Patriotas, quem que o Carille deve preferir? Quem vinha sendo utilizado era o Marquinhos Gabriel. A tendência é que seja essa, que o Marquinhos Gabriel comece como titular e o Giovanni Augusto no banco de reservas, mas isso a gente só vai ter uma noção melhor na atividade de amanhã, que vai ser praticamente a única atividade com todos os jogadores em campo, visando esse jogo contra o Patriotas pela Sul-Americana. Falei de um ponto de interrogação, tem outro ponto de interrogação com relação ao estado físico de um jogador importante. Romero, atacante paraguaio, ontem fez um sinal ali durante o jogo contra o Fluminense que tinha sentido algum probleminha muscular, também está sendo avaliado nesse momento, e Romero pode ser um cara aí preservado, ou pode até ser diagnosticado com alguma lesão não séria ou não tão grave, mas pode afastá-lo desse jogo no meio de semana. Essas informações a gente deve ter entre hoje e amanhã. Romero, portanto, com uma possibilidade de ser dúvida para o Carille para esse jogo de quarta-feira, e o técnico corintiano já adiantou ontem mesmo, depois da vitória sobre o Fluminense, que não quer saber de preservar ninguém não, vai com força máxima, só vai tirar algum jogador, como o caso do Romero, se ele tiver realmente com dores, algum tipo mais sintomático de lesão muscular, ou na iminência de ter uma lesão muscular, mas para mudar o time, para descansar jogadores, não vai ser o caso, não vai fazer isso. O Carille adiantou ontem mesmo o que deve planejar para esse jogo da Sul-Americana. Corinthians já foi eliminado da Copa do Brasil, tem, portanto, agora a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro com força máxima nas 2 competições, e aí a gente vai ver como é que o time se porta. Lembrando que o jogo de ida contra o Patriotas, o Corinthians arrancou um empatezinho no final, 1-1, portanto, 0-0, já classifica o Corinthians para o que seria a terceira fase da Copa Sul-Americana. Prieto e amigos do Boa Tarde Fox. Pois é, vamos falar então do time do Corinthians aqui com o Ribeirão, a Helena e o André Cavalcante, que está ao vivo no centro de treinamento do Corinthians. Eu tenho um tema que eu quero abordar com todos vocês, mas antes desse tema, o Romero. Nós vimos aí a substituição do Romero no
no lugar dele entrou o Cleison no Maracanã ontem. Só que o Cleison não pode atuar pelo Corinthians nessa próxima partida na Sul-Americana, porque ele já atuou nessa mesma competição pela Ponte Preta. Então, se o Romero não puder jogar, o Cleison também não vai poder ser o substituto. Pois é, André e Ribeirão, eu me lembro que logo depois daquele fatídico jogo Seleção Brasileira e Alemanha em Belo Horizonte, o 7-1, muita gente ficou cobrando modernidade no comando do futebol brasileiro. Não só da seleção, mas dos clubes. Técnicos modernos. Aí eu pergunto para o Ribeirão e o André, o Carille é a prova desta modernidade, desta evolução do futebol brasileiro? O André acabou de trazer aqui a seguinte informação e usando o termo espelhado, o treino do time com os reservas. Esta é a forma mais moderna do Carille minimizar a falta de elenco que ele tem perante a outros grandes times do Brasileirão, Ribeirão? É sim, porque o time joga de uma forma e não muda essa forma de jogar, independentemente de qual é o adversário, de onde vai jogar. E os reservas fazem o trabalho idêntico aos titulares. Então, quando o Corinthians precisa substituir um jogador, o que entra sabe exatamente o que ele precisa fazer. O Carille não é de inventar muito, trocar muito jogador de posição. Então, os jogadores já têm consciência de como ele deve jogar na forma tática, na forma de marcação que ele tem que fazer também dentro de campo. E essa questão de modernidade, acho que vai muito pela compactação do time. A gente viu um time, você citou o 7-1, né? Aquele fatídico 7-1 que a gente até nem quer lembrar muito, mas a gente tem que lembrar. Foi uma referência, talvez, pra gente pensar o futebol brasileiro daqui pra frente, não é? Então, naquele dia, o Brasil deu muito espaço pra Alemanha. O Brasil ficou sem meio campo, sem compactação. A Alemanha fez o que quis no Mineirão naquela tarde. Então, a gente cobrou muito modernidade dos técnicos nessa questão, na marcação, a forma como o time se distribui em campo. A gente estava muito abaixo do que a gente estava vendo no restante do mundo. E a gente vê alguns técnicos do Brasil adotando essa, entre aspas, modernidade. O Carille é um deles. Pois é, André, então Sul-Americana, o time do Corinthians e Campeonato Brasileiro. No Brasileirão está liderando. Dá para ter força máxima nos dois torneios, André? Bom, daqui a pouco o André Cavalcante está de volta. Partida contra o Fluminense, os corintianos foram muito perguntados a respeito justamente disso, se dá para jogar em alto nível nas duas competições. E o que a gente ouve dos corintianos é que é possível sim. Lógico que nenhum jogador queria aquela eliminação ainda precoce, dá para a gente classificar de precoce a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, naquela eliminação para o Internacional. Nenhum jogador ficou satisfeito depois daquilo, também houve cobrança dos torcedores, mas acabou, por bem ou por mal, ajudando o Corinthians sim no foco dessa temporada 2017, mais precisamente no Campeonato Brasileiro, com partidas semanais, às vezes 2 partidas por semana, e a Sul-Americana mais espaçada, com possibilidade do Corinthians abrir essa margem que conseguiu ir bem no Campeonato Brasileiro e, quando tiver os compromissos pela Sul-Americana, jogar com as principais peças. E é isso que a gente imagina que o Fábio Carille vai fazer contra o Patriotas. Lógico que o Corinthians tem essa boa vantagem que eu citei, conseguiu um empate no final do jogo lá na Colômbia por 1-1, portanto 0-0 já classifica a equipe, mas Carille não quer saber de correr risco. O time está bem encaixado, está bem definido e ele não deve, se mudar uma peça, se mudar alguma coisa, deve mudar uma peça ou outra, justamente por uma lesão, um princípio de lesão, como pode ser o caso do Romero, mas não para preservar vários jogadores, para focar, por exemplo, no jogo contra o Flamengo no final de semana, que também será um jogo grande no Campeonato Brasileiro. Domingo o Corinthians pega o Flamengo em Itaquera, mas aqui, se você perguntar sobre o Flamengo, por exemplo, Preto e amigos do Boa Tarde Fox, ninguém vai responder. É aquela história, praticamente um mantra corintiano, de pensar jogo a jogo, nada de falar sobre o adversário seguinte, e assim o Corinthians vai caminhando, por isso o time terá sim força máxima contra o Patriotas. Nós estamos acompanhando aqui ao vivo o time do Corinthians muito bem no campeonato, com o Cássio e o Walter fechando o gol. E aqui um trabalho específico com o Cone ali no meio do gol e passa uma fita em que o goleiro rola por baixo da fita e rapidamente a bola já é tirada do outro lado. Vamos ver se vai ter sequência esse tipo de preparo de goleiros. Parece um treino ninja. Maravilhoso esse tipo de treino. É o Cássio ninja, né? É o Cássio que se prepara ou o terceiro goleiro agora? Vamos ver. Deve ser o terceiro goleiro.
Tá aí, ó. Estão dando uma respirada. Mas nós temos aí o Cássio. Vocês gravaram aí, não? Coloca aí, vamos ver como é que foi esse preparo de goleiro do time do Corinthians. Tá ali o Cássio, olha, colocado um cone. Eu vou deixar para você acompanhar. Defendeu. Rolou. E tome bola, lá no canto. E segurou, hein? Passa embaixo daquela linha, olha. Rápido. Vai! Gol! Belo preparo Você aí de goleiro. Tem uma agilidade imensa para fazer esse tipo de treino. Por isso que eu falei, treino ninja, né? Você dá aquele giro no chão, no solo, já tá com uma estrelinha ninja e faz a defesa. Quase uma missão impossível. É o Mauri Lima que tá chutando o preparador de goleiros do Corinthians. Ele passa por baixo da linha e depois por cima. Velocidade, elasticidade e rapidez aí do goleiro. E nós estamos acompanhando ao vivo, né, o centro de treinamento do Corinthians com o André Cavalcante trazendo todas as informações pra gente. Então, maravilha. Daqui a pouco nós vamos voltar com o André. Agora é o goleiro Walter. Olha, deixa eu só ver essa parte do Walter aí, ó. Olha lá, espalmou, escanteio. Por baixo, Walter, vai batendo a mão aí, o Ribeirão. Vai. Nossa, que delay. Vamos. Olha lá, bate, toma. Aê, agora boa, Ribeirão. Boa, legal. Vamos em frente então. Vamos lá para o centro de treinamento do Corinthians. Você sabe por que a camisa do Flamengo é amarela e azul? Então mande pra gente no Twitter, já nós vamos discutir isso aí. Quer dizer, discutir rapidamente, né? Tá aqui o André Cavalcante trazendo informações do Timão, um dia após mais uma vitória, o líder do campeonato, André. É isso, o Nivaldo Prieto e a atividade dessa segunda-feira chegando ao final. Aqui atrás de mim havia uma movimentação dos jogadores reservas, vou até mostrar para vocês. Uma atividade em campo reduzido, 7 contra 7, mas nesse momento os jogadores já liberados, tomando aquela aguinha. Acho que dentro de mais alguns instantes todo mundo já vai para a parte interna do CT e descansar para amanhã, que amanhã tem mais, amanhã à tarde, outro treinamento corintiano. O único, na verdade, visando o jogo de quarta-feira pela Sul-Americana contra o Patriotas, como eu havia dito nas entradas ao vivo anteriores. Por aqui, nada de jogador titular, exceção feita ao goleiro Cássio, que a gente mostrou ao vivo treinando e muito. Jogadores titulares todos apenas na parte interna do CT, fazendo trabalho regenerativo. E a gente, por aqui, está na expectativa para a entrevista coletiva com o autor do gol da vitória de ontem sobre o Fluminense, o zagueiro paraguaio Balbuena, que tem 36 jogos nessa temporada 2017 com o Corinthians e chegou ontem ao 4º gol marcado. Ele que faz parte desse sistema defensivo corintiano que tem chamado muito a atenção. Em 16 rodadas no Campeonato Brasileiro até aqui, foram apenas 7 gols sofridos e esse bom desempenho obviamente passa pelas boas atuações do Balbuena, que daqui a pouquinho conversa com a gente. Tá demorando um pouquinho para o zagueiro aparecer, mas se não der tempo da gente mostrar essa entrevista coletiva ao vivo dentro do Boa Tarde Fox, a gente mostra ao vivo em seguidinha dentro do Expediente Futebol, mas acho que não chega tanto não. Daqui a pouquinho vamos conversar com o Balbuena, autor do gol da vitória sobre o Fluminense, Preto. Muito obrigado então, André Cavalcante, de volta aqui do centro de treinamento do Corinthians. Terminou aquele trabalho do Cássio e do Walter, os goleiros do Corinthians, ou André? Terminou? Terminou sim, também goleiros dispensados, pelo menos o Cássio passou aqui pela gente, os outros goleiros também acho que já foram embora. Eles não têm essa moleza não dos outros jogadores, o Cássio não tem a moleza dos outros titulares, treinou e duro, como vocês viram ali na preparação comandada pelo Mauri Lima, e ele é afeito a desenvolver mesmo métodos de trabalhos diferentes, o Mauri Lima. Vocês perceberam aquela corda que ele esticou, colocou alguns cones, às vezes ele estica uma lona à frente dos goleiros para que eles não vejam a batida da bola, já usou essa mesma lona esticada no chão com poça d'água para a bola ganhar uma velocidade diferente. A cada dia o Mauri Lima vai se reinventando os métodos de trabalho e exige muito dos goleiros, até por isso a gente vê o Corinthians há bons anos aí já com o Cássio sendo muito importante, o Walter nas vezes que atuou também atuou e bem, até atraindo interesse de outros clubes, e isso passa pelo bom trabalho do Mauri Lima, mas por enquanto, pelo menos hoje, jogadores já dispensados, os goleiros já dispensados. Amanhã teremos atividade para valer de novo, com os goleiros ralando duro e os jogadores titulares aí sim, aqui na parte externa do CT. Eu já percebo uma movimentação aqui atrás do nosso repórter cinematográfico Léo Brunello. O Balbuena tá passando por aqui, então a gente só vai se posicionar, Preto, para a entrevista coletiva em 5 minutos. Menos do que isso, a gente mostra ao vivo a entrevista coletiva do zagueiro paraguaio.
Tá certo então, André. Muito obrigado. Já já voltaremos direto do centro de treinamento do Corinthians por mais uma vitória do Palmeiras. Ao vivo acontecendo, você fica sabendo aqui no Boa Tarde. Sobe o som. Fala aí, Balbuena. Eu, pelo menos, não vejo necessidade de fazer isso, porque o torneio é muito longo ainda, independentemente se o Grêmio ganhasse ou empatasse ou perdesse, não vai mudar nada ainda, porque não tem nada decidido ainda, tem muitos jogos pela frente, nem acabou o primeiro turno, então não adianta nem para nós pensar muito na liderança ou na vantagem de pontos que a gente tem, porque isso não define nada ainda hoje, né? Então acho que a gente só tem que se focar no nosso trabalho, na forma como a gente vem encarando os jogos e fazer o que a gente vem fazendo desde o início do torneio. Boa tarde, Balbuena. Boa tarde. Essa questão da declaração dos adversários pós-jogo do Corinthians, que hoje nós pude ouvir de manhã também que teve um jogador do Fluminense que ele comparou a equipe do Corinthians a um lutador que amarra a luta e depois ganha por pontos. Esse fato de o Corinthians ser cirúrgico e acaba irritando os adversários e no fim das contas o Corinthians acaba dando aquele tiro na nuca e finalizando e vencendo a partida também. Como que vocês estão reagindo a todas essas declarações que, ao meu ver, aí, que estão dizendo que o Corinthians é praticamente um time defensivo, joga o tempo todo atrás e vai uma vez para o ataque e resolve, já tinha sido assim contra o Palmeiras. Mas os números mostram o contrário, porque o Corinthians é um dos ataques mais positivos e possui o vice-artilheiro da competição. Bom, com respeito aos que falam fora do nosso entorno, a gente não liga, né? São opiniões de cada um, as pessoas podem falar o que quiserem. A gente tem um grupo fechado, a gente pensa mais no nosso trabalho, em melhorar dia a dia, seguir nessa linha que a gente tá indo bem, está conseguindo resultado, isso que importa. A gente sabe que tem que respeitar todos os times um por um. A gente sabe que o torneio brasileiro é muito difícil, todos os times se preparam bem, mas a gente pensa no nosso trabalho e seguir nesse caminho aí. Balbuena, boa tarde. Boa tarde. Voltando a falar do jogo de hoje entre São Paulo e Grêmio, você falou aí que vai estar bastante focado. Os jogadores do Corinthians têm falado a respeito disso, que se preocupam muito só com os próximos adversários e tentam se desconectar do restante. Mas você não tem nem curiosidade hoje, não vai zapear, ver na televisão, pelo menos para ver, serão certamente adversários, o Grêmio ou o concorrente direto ali na briga com vocês. Vai assistir, não? Acho que não, porque tenho marcado jantar com minha família já. Não sei se no lugar vão passar na TV. Se passar, vou assistir, mas se não, vou estar com minha família e com meus filhos lá. E sem torcer? Não, eu torcer, como eu falei, né? Não adianta. Eu não sou partidário disso, eu não gosto, me preocupo mais com o meu trabalho, com o trabalho da equipe, porque, como eu falei, né, não adianta, sei lá, se o Grêmio perdesse hoje, não muda nada, né? Porque tem muitos jogos ainda pela frente. Nem acabou o primeiro turno ainda, então não adianta nem falar Corinthians. A gente não pensa na liderança, na vantagem de pontos que a gente tem, porque isso não dá uma pauta final hoje, porque tem muitos jogos, muitos pontos por jogar ainda. Então a gente se focar no jogo a jogo, que isso tá dando certo para nós, e sempre mantendo com os pés no chão. Vocês vão ver que o discurso nosso dos jogadores é sempre o mesmo, né? A gente não ganhou nada ainda, que é verdade, porque o torneio não acabou ainda, nem está na metade ainda, então não adianta falar isso, só ir jogo a jogo, tentando melhorar cada dia para conseguir os resultados. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Pedro Henrique, que é um jogador ainda jovem. No ano passado ele teve algumas oportunidades, cometeu algumas falhas, chegou a ser cobrado pela torcida, contestado, enfim. E agora ele vai ter uma sequência, inevitavelmente, no time principal. Ontem foi bem. Você acha que ele está mais maduro? Também esse sistema defensivo totalmente encaixado acaba ajudando para ele se firmar, ganhar confiança? Como é que você vê a evolução do Pedro Henrique? Bom, um cara que trabalha forte, sempre trabalha forte, né? Ele vem demonstrando que quando teve a oportunidade para jogar, não desapontou, esteve à altura e não acontece só com ele, senão você viu o Giovani também ontem, fez um grande jogo. Nosso elenco tem isso, né? Todo mundo tem esse compromisso para ajudar a equipe quando sentir necessidade de algum.
também é mérito do Fábio, né, que passa as informações para todo mundo da mesma forma, independentemente de quem jogar ou não. E assim, quem não está jogando sabe quando na hora de entrar, sabe o que tem que fazer para que o rendimento da equipe não caia. Isso que vem acontecendo, a gente jogou muitos jogos com desfalques e o rendimento não mudou, a gente conseguiu bons resultados e o importante é isso, né? Que todo mundo esteja focado, o pessoal que não joga trabalhando forte como vem fazendo, e isso eleva a competitividade também nossa para que todo mundo esteja num nível alto para, na hora de tiver oportunidade de jogo, fazer um bom trabalho. Buena, zagueiro do time do Corinthians, falando aqui no Boa Tarde Fox. Olha...